Oi gente, como eu falei que eu ia fazer, eu vim trazer informações sobre o visto que eu tirei para ir para a Austrália. No último vídeo eu contei para vocês que eu estava saindo da Irlanda e que eu ia me mudar para a Austrália, e o visto que eu tirei foi o de trabalho e viagem. Então eu vim contar um pouquinho mais dos pré-requisitos, da minha experiência e tudo mais. Bom, esse visto é um visto para pessoas de 18 a 30 anos, para alguns países até 35 anos, para você visitar e também trabalhar por um tempo na Austrália para poder bancar essa sua visita lá. O visto tem duas subcategorias, a 417 e a 462, que dependem da sua nacionalidade. Então tem que consultar lá se você tem algum passaporte, uma cidadania dupla, outro passaporte. De repente você pode consultar lá, porque pode ser que a sua vida seja muito mais facilitada na hora de aplicar, dependendo do passaporte que você tem. Com esse visto você pode ficar 12 meses na Austrália, pode estudar por 4 e trabalhar por 6. Mas esse trabalhar por 6 é com o mesmo empregador. Se você quiser trabalhar os 12 meses, você pode, mas com o mesmo empregador é só 6 meses. Depois você tem que trocar. Também existe a possibilidade de estender para um segundo e um terceiro ano, então 3 anos no máximo na Austrália. Mas isso vai depender do tipo de trabalho que você faz no primeiro ano. Você tem que trabalhar o que eles chamam de trabalhos regionais. Tem uma listinha lá de trabalhos que são aceitos e que você tem que fazer por um período de tempo, para daí você conseguir pedir essa extensão para um segundo e um terceiro ano depois. Alguns dos requisitos, então, para poder aplicar para esse visto: você tem que ser de um dos países que estão elegíveis, comprovar $5.000, estar dentro dos pré-requisitos de saúde, né? Às vezes eles pedem para fazer uns exames de tórax e tal. Ter um dinheiro comprovado para comprar a sua passagem de volta quando seu tempo lá acabar. E o passaporte, né? Que é o mínimo. Vamos falar um pouco das subcategorias, então. A subcategoria 417 é a que eu vejo muitos irlandeses, os ingleses fazendo, tem alguns outros países também que podem aplicar para essa, e é a mais tranquila de todas, porque eles não precisam comprovar nada, eles podem aplicar em qualquer mês do ano, não existe um limite de aplicações que o governo australiano aceite dessas nacionalidades. Então, literalmente, eles têm que comprovar os $5.000, colocar os dados do passaporte e mais ou menos uma semana, às vezes até mais rápido, o visto é aceito. Agora, a subclasse 462, que é a que eu apliquei, porque nada é fácil na minha vida, para isso você precisa comprovar mais coisas. Comprovar graduação, proficiência na língua inglesa, o valor de $5.000, os pré-requisitos de saúde. Você só pode aplicar para esse visto dia 1 de julho, e são só 500 aplicações aceitas. Então exige um planejamento um pouquinho maior aí. Eu vou contar para vocês como foi a minha experiência agora. Eu apliquei com passaporte português, mas os pré-requisitos são bem parecidos com o brasileiro. Mesmo assim, eu aconselho você, se você for aplicar com o brasileiro, a entrar no site do governo australiano, que eu vou deixar o link na descrição, e ver certinho, porque às vezes muda uma coisinha aqui, outra ali, então é bom não se basear inteiramente no meu que foi aplicado com passaporte português, se você for fazer com o brasileiro. Para Portugal, a idade limite é 30 anos, então com 28 eu já comecei a guardar dinheiro para me planejar, para aplicar com 29, para ter certeza que eu vou chegar na Austrália antes dos 30. Eu falei mais cedo que a gente tem que comprovar a graduação, certo? Tem as especificidades ali de graduação, eu acho que não necessariamente precisa ser uma faculdade de não sei quantos anos. De novo, olhem lá no site certinho. Para mim, eu tenho uma formação de bacharelado em publicidade e propaganda, então eu peguei o meu diploma e tive que mandar traduzir para a língua inglesa, mas não é qualquer pessoa que pode traduzir esse diploma. Tem que ser um tradutor certificado do NAAT, ou da NAAT, eu não sei como é que fala, que é um órgão regulamentador de profissionais que fazem tradução lá da Austrália, que é reconhecido pelo governo australiano. Então, se você mandar seu diploma para ser traduzido por uma outra pessoa que não seja certificada nesse NAAT, pode ser que eles não reconheçam o seu diploma e que isso impacte na decisão final de eles darem o visto ou não para você. Vou deixar o link do NAAT também aqui embaixo na descrição. Você entra lá, tem vários profissionais que você pode entrar em contato. Eu fiz tudo por e-mail, mandei meu diploma para ela, fiz o pagamento, não sei, em menos de 3 dias eu acho, ela mandou tudo traduzido, e aí ele vem embaixo com a certificação dela, o número, tudo certinho, e aí eu não tive problema nenhum. Depois você precisa comprovar que você tem um nível de inglês funcional. E para isso você vai ter que fazer um daqueles testes de proficiência da língua, que é o TOEFL, IELTS, Cambridge. Tem a lista lá no site das provas que eles aceitam
e para cada tipo de prova também tem a nota de corte que você precisa tirar para ser considerado suficiente na língua inglesa aos olhos do governo australiano. Eu fiz o IELTS, eu lembro que eu agendei lá na Irlanda mesmo, paguei um valor lá que acho que foi quase uns 200 euros, talvez, foi bem caro. Estudei, no geral assim, se você já tem um bom conhecimento da língua, é tranquilo. As provinhas que a gente usa para estudar são mais difíceis do que a prova do dia lá. Elas me assustaram muito, porque eu já morava fora há mais de 5 anos e eu tava, meu Deus do céu, eu não sei não se eu vou conseguir tirar uma nota boa nisso, baseado nessas provas que eu tô estudando, mas lá na hora é tranquilo. Não demora muito também para sair, eu acho que demorou umas 2, 3 semanas para sair o resultado da prova, mas é bom você sabendo que só em julho que você vai poder aplicar, é bom você começar muito antes a ver todas essas coisas para quando chegar julho já tá tudo certo. Aí no seu extrato bancário você precisa ter 5 mil dólares australianos. Eu juntaria mais se você conseguir, mas eu sei que às vezes é muito difícil, ainda mais se a gente tá no Brasil, é muito, muito dinheiro. Então, 5 mil dólares australianos já te garante um visto. Eles têm lá uns pré-requisitos para saúde, mas não é obrigatório você fazer aquilo para aplicar para o visto. Talvez eles te peçam depois, quando eles analisarem, dependendo do país que você vem ou alguma coisa assim, pode ser que eles te mandem uma resposta falando a gente quer um raio-x do seu tórax, ou a gente quer isso, aquilo. Eu não fiz nada relacionado à saúde, eu deixei essa parte em branco e eles não me pediram nada, aprovaram sem pedir para eu fazer nenhum exame. Depois, se você olhar no site, tem vários outros pré-requisitos, mas alguns se aplicam para países muito específicos, então eu acredito que para o Brasil seja parecido com Portugal nesse requisito. Alguns pedem uma carta do governo, não sei o quê, mas eu acho que pra gente não precisa, pelo menos para Portugal não precisou. É basicamente isso, mas é bom se planejar porque só abre dia 1º de julho e são 500 vagas. Então não dá para aplicar dia 5 de julho, dia 10 de julho, porque já não vai ter mais. Você tem que se programar para aplicar dia 1 de julho ou só no outro ano. Não tem segunda chance, amores. Eu, na verdade, fui descobrindo isso com o processo, porque primeiro eu achei que eu pudesse aplicar pelo 417, que não ia precisar de muita coisa. Depois eu descobri que não, que eu ia precisar traduzir meu diploma, que eu ia precisar provar que eu falo inglês e todas essas coisas. E aí eu fui correndo fazer tudo isso para ver se eu aplicava, tipo, em março, para eu ir embora em maio. E quando eu sentei para aplicar, tava lá que tava fechado, que só ia abrir dia 1 de julho. Então eu já tô aqui entregando tudo de bandeja para vocês. 1 de julho, só 500 vagas. Então, se quiser ir o ano que vem, por exemplo, já começa a ir atrás dessas coisas agora. 5 mil dólares australianos, uma prova de proficiência em inglês com a nota mínima que eles exigem, um diploma de graduação traduzido por um tradutor certificado que o governo australiano reconhece, no caso NAAT. E aí, no caso, se você for aplicar com passaporte brasileiro, dá mais uma olhadinha lá no site e vê se tem alguma coisa extra lá que eu não falei, porque no meu caso foi o português. Eu também deixei uma foto 3x4 no jeito, digitalizada, bonitinha no computador, caso eles pedissem, e eles pediram. Então é bom ter. Porque o que eu fiz foi, a Austrália tá sempre muito à frente no fuso horário, às vezes eles estão um dia na frente, dependendo de onde você estiver. Então no dia 31, não sei se tem 30 ou 31 dias em junho, mas no último dia de junho eu já estava lá sentada na frente do site do governo australiano esperando a parte lá de aplicação para visto ser liberada. E assim que foi liberada, eu já estava com tudo na mão, só fui preenchendo e mandando os documentos, preenchendo, colocando tudo. Então já deixa tudo numa pastinha, separadinho, porque eu também não sabia o quão concorrido era para Portugal. E eu fiquei com medo, né, de esperar muito e de repente não ter. E aí eu fiz ali, não levou 5 minutos para eu fazer a minha aplicação, porque eu já estava com tudo na mão, preparadinho, certinho. E aí eu olhei, acho que uns 3 dias depois, e as aplicações para Portugal já estavam pausadas, ou seja, eu acho que já tinha atingido os 500 e agora eles estavam analisando para ver que às vezes alguém fez alguma coisa errada e aí eles já rejeitam para ver e aí ver se sobra alguma vaga para abrir de novo, né, para o resto. Lá no site eles dão um limite de uns 2 meses para ser aprovado, mais ou menos. Mas o meu foi aprovado em 17 dias, não me pediram nada extra. Então assim, se você planejar direitinho, fizer tudo certinho, deixar tudo numa pastinha pro último dia de junho, né, que daí já é dia 1º de julho lá, não tem erro. O valor para só aplicar o visto é um pouco caro.
é 670 dólares australianos, o que dá R$ 2.424,28. Então é bem caro para uma coisa que você vai aplicar e não sabe se vai ser aprovada. Então é melhor deixar tudo no jeito, ter tudo que eles pedem já organizadinho para na hora mandar e ter certeza que não vai ter BO. E ficar de olho também no e-mail, porque se eles pedirem alguma coisa a mais ou se eles pedirem para você fazer os exames, você já corre, já faz e já manda. Porque eles não vão ficar esperando para sempre, né? Bom, foi isso, meu visto foi aprovado, não pediram nada extra para mim. Se organizar, dá tudo certo. Espero que as informações tenham ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu respondo para vocês.